Não, pode dar bom dia pro povo que já está entrando, tá? Pode, vamos dar bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos todos. Bom dia de quem está acordando agora. Não ligou? Então vem, minha filha. Senta aqui. Pode vir, senta aqui. Bom dia. Depois eu na gravação eu vejo que está todo mundo já aí. Vem, senta, minha filha. Vamos lá? Amor, vamos lá cumprimentar o povo. E vamos começar. Tem ninguém na live. Ai, ai. Gente, vamos falar bom dia pro povo? Bom dia, pessoal. Bom domingo para todos. Vamos iniciar cantando. Vamos lá. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Está em Cristo Jesus, o amor de Deus. Vamos lá? Vai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida. Evandro, bem-vindo, Evandro, seja bem-vindo. Tem mais gente aí que eu não pude ver. Dê o seu bom dia para mim, para eu poder cumprimentar vocês, tá bom? Criatura poderá. Vânia, bom dia, Vânia. Bom dia, Nilson. Bom dia, Joaninha. Sejam todos bem-vindos, tá? Nosso Senhor está em Jesus Cristo. Nilson, bom dia, meu irmão. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada. Ó, no meu relógio são 9h02. Vamos cantar mais um cântico. Acabamos de entrar. Eu sei que vários irmãos já estavam conectados aí. Então, quem eu não cumprimentei ainda, põe aí seu bom dia, coloque seu nome aí para poder saber que você está conosco, tá bom? Por favor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Esse é o nosso Deus. Bom dia, Anaí. Bom dia, seu João Costa. Bem-vindos, irmãos. Não há Deus maior, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus Tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus Bom dia, Claudemir. melhor. Bom dia, Lina. Bem-vindos vocês, meus irmãos. Não há Deus Tão grande como nosso Deus. Bom dia, Fabiola. Bem-vinda. Criou os céus. Dona Dulce, bom dia. Seu Nilson. Sejam bem-vindos, irmãos. Criou o sol e As estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou.
irmãos, tem um participante novo, Fabiola. Fala aí pra gente quem é esse participante novo do grupo. Ah, aqui, é verdade, aqui tem sim. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, Ângela. Bom dia, Ângela. Presbítero Osmar. Bom dia, irmão. Cindy, seja bem-vinda também. Deus te abençoe, minha irmã. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Bom, meus irmãos, antes de mais nada, bom dia para todos vocês, aqueles que eu não pude nominar porque eu não vi aqui, e os demais que eu já cumprimentei também. Nós já começamos a nossa escola, na verdade vamos começar oficialmente agora, mas antes de mais nada, como a Fabiola já bem notou, nós temos um participante no grupo novo hoje, né? É a Paula, está ali do lado da Luzia. Paulinha já é conhecida da nossa igreja, mas de muitos de vocês que estão aí do outro lado, não, né? Então a Paula, ela tem estado conosco há mais de um mês, dando uma força, ajudando aqui em casa, participando das atividades na igreja. E hoje está aqui conosco, graças a Deus. Que bom, Paulinha, ter você conosco. Ela vai dar aula hoje de manhã, já está tudo combinado, né? Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra à Márcia, que conduzirá, como sempre, esse primeiro momento. Vocês perceberam o layout aí está meio diferente, porque eu achei que aquela disposição nossa de fazer em L não estava muito boa não, entendeu? Então achei que seria bom colocar todo mundo de frente para a câmera, porque assim pega todo mundo quase que por igual, né? E não estranhe não, se vocês acharem que outro formato está melhor, a gente volta também, não tem problema. Hoje eu quero, como sempre, na Escola Dominical, que vocês, seria um prazer que vocês participassem conosco, interagindo, fazendo comentários, não é? E seria muito bom, a Escola Dominical é assim, não é? Então vamos lá, amor, você com a palavra. Bom dia para todos, que Deus aí nos conceda Lloyd acabou de entrar. Um domingo muito abençoado. Lloyd amada, seja bem-vinda, juntamente com a sua família, Gabriel. Que Deus abençoe a todos. Que bom ter vocês aqui conosco nesta manhã, aqui em Bauru, um friozinho muito abençoado. Mas um dia muito lindo que o Senhor fez. E como nós todos os domingos temos falado, não há melhor maneira de começarmos a semana que é buscando a Deus, sua presença, buscar edificação, transformação para as nossas vidas, aprendizados esse que nós vamos levar além da eternidade, né? Então não existe nada melhor mesmo do que podermos começar a semana sendo bem alimentados, assim como a gente se preocupa tanto com a nossa alimentação física, né, buscando uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em nutrientes e tudo mais, nós precisamos buscar também o alimento espiritual, porque ele é o combustível aí que nos dá força, que nos dá condições aí de encararmos os desafios da vida, né, os desafios que a gente enfrenta aí todos os dias, né, mas eu falo assim, quando nós temos a presença viva de Deus dentro dos nossos corações, o fardo fica mais leve. As preocupações, elas permanecem, elas continuam, porque nós somos seres humanos, né? Nós as temos, mas as nossas preocupações também ficam mais leves para nós, ficam mais suportáveis, porque nós entregamos na mão daquele que rege todas as coisas, que governa todas as coisas da melhor maneira, e é o nosso Deus.
E eu convido você nessa manhã que feche os seus olhos agora. Nós vamos falar com o nosso Paizinho, com o nosso Deus querido. Não sei quantos já fizeram isso hoje ao acordarem, né? Ao despertarem. Mas nós vamos agradecer a Deus pela semana que se passou, a semana que nós tivemos, as lutas, né? Os desafios que nós precisamos aí ter encarado. E vamos agradecer a Deus por esse dia e pedir a Deus a sua bênção, a sua misericórdia sobre nós durante essa semana. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus da nossa salvação, Deus que tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é despertar, Senhor. Obrigada pela vida. Muito obrigada porque o Senhor nos concede a vida, Senhor Deus. E nós te agradecemos por todos os favores que o Senhor tem nos feito, todas as tuas misericórdias, ó Deus, todas as bênçãos infinitas que recebemos das tuas mãos. Nós não merecemos, mas muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigada pela semana que se passou. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nós fizemos durante essa semana, pelos livramentos. Obrigada pela provisão, pelo pão de cada dia. Ó Deus, obrigada pelos nossos lares e por mais esse domingo, hoje, ó Deus, que inicia-se mais uma semana. Nós não sabemos o que há de nos suceder, de nos acontecer, mas nós sabemos que nós temos o Senhor conosco e muito obrigada por isso. Dá-nos aí uma semana, meu Deus, repleta de bênção, que a nossa vida seja um canal de bênçãos também para todos os que nos cercam, ó Deus amado. Que sejamos sábios, prudentes, que as nossas palavras possam sempre edificar e trazer muita alegria a todos que nos cercam, ó Deus. Fala aos nossos corações nesse domingo, Senhor. Transforma a nossa vida. Muda, ó Deus, tudo aquilo que está errado dentro de nós. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia aí para quem mais chegou depois. Enauri, querido, seja bem-vindo. Lídia. Dona Zilda, presbítero Vera, Garmes. também, seja muito bem-vinda. Deus abençoe esses irmãos aí, viu? Solange, seja muito bem-vinda. Mazinha. Deus abençoe. Como vai, Mazinha? Tudo bem? Mazinha tá em Vitória, hein, Mazinha? Bom te ver, viu? Mais uma vez. Deus te abençoe. Como nós dissemos, nós vamos cantar aquele cântico que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, ouve a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Precisa ser mudado. Como nós dissemos na quinta-feira, desculpem, nós não podemos nos acomodar achando que está tudo bem, né? Lembrando aí de tantos exemplos deixados na Bíblia para nós. Lá o povo, né, nos tempos de Noé, por exemplo, para eles estava tudo bem, mas diante de Deus não estava. E nós precisamos ter sensibilidade para reconhecer isso e dizer: Senhor, renova-me, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de quem? De Deus. Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ouve a minha Oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. renova-me. Renova-me, Senhor
a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, eu necessito do Senhor, necessita mais de ti. Bom dia ao Noel, a Sidoca, a Elaine, espero que toda a família esteja reunida aí, já estou cumprimentando em atacado, tá bom? Noel, Elaine, Sidoca e Ariane, Deus abençoe os irmãos, sejam bem-vindos. Bom dia para todos. Então nós vamos ao texto onde está o nosso versículo que nós memorizamos essa semana, certo? Eu ouvi um certo aí? Certo, certo. Está lá no livro de Provérbios. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, lá no livro de Provérbios, capítulo 12, 25. O versículo é o 25, mas nós, como de costume, nós faremos a leitura de todo o capítulo, ok? São apenas 28 versículos, e aí dá para nós lermos. Provérbios, capítulo 12. Então, para quem não sabe, Salmo está lá no meio da Bíblia. Sandra, bom dia. Provérbios é o livro logo após Salmos. Bem-vinda, minha irmã. Deus a abençoe, viu? Seja bem-vinda, Sandra, querida. Botucatu, Saudade. seu Benedito, Dona Lourdes. Nada como estar com papai e mamãe. Eu sempre digo, né? É muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias então? Provérbios, capítulo 12. E no versículo 25 nós leremos todos juntos, ok? Provérbios, capítulo 12, diz assim, ó. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pelas transgressões dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio.
Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Vamos juntos? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Os preguiçosos não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Lindo capítulo. Como eu já disse, se você não teve ainda o privilégio de ler esse livro inteiro, leia, você não sabe o que você está perdendo. Vamos falar juntos novamente o 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12:25. Meus amados, nós vemos aqui as palavras do nosso Deus dizendo como vale a pena nós buscarmos sabedoria na nossa vida, né? O livro ele já começa dizendo assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Parece uma coisa meio masoquista, né? Amar a disciplina. Mas na verdade nós precisamos agradecer a Deus até mesmo pelas disciplinas que nos são aplicadas por Ele, porque é por meio delas que nós ganhamos experiências de vida, nós ganhamos aí sabedoria, porque para isso é que serve a disciplina, né? É para isso que nós corrigimos os nossos filhos, para que eles aprendam, né, com os seus erros, vejam os seus erros e não caiam mais neles, né? E a disciplina deve servir para isso, para nós. E nós devemos buscar a Deus um coração sábio para que nós não caiamos na ansiedade, né? Para que a gente viva uma vida melhor. Porque a ansiedade no nosso coração só traz abatimento, tristeza, depressão, angústia, mas a boa palavra alegra, né? Nos alegra. Então, que nós possamos sempre ser esses transmissores de uma boa palavra, uma palavra amiga, uma palavra que vem aí de Deus, para nós, começando em nós e depois para aqueles que precisam, certo? Amor, eu queria sugerir que cantássemos um cântico para envolver a Alice e a Lolo. Porque eu coloquei isso no final. Elas não acordaram bem ainda, não. Alguém por causa falou assim, do frio. A Lolo não está aparecendo, mas está assim, para nós aqui tá, viu? Cortou. Lloyd, alguma configuração do seu celular aí, viu, minha irmã? Dá uma olhadinha. O meu também não está aparecendo, está cortando o meu. Mas aqui tá normal, aqui tá normal. O meu também tá. Tá tudo normal. Muito bem, amados. Nós vamos entoar o hino de número 104. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Vocês vão pedir para tirar num tom mais baixo, tá? Por favor, pra gente não cantar. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Hino de número 104. Abram seus cenários e vamos entoar esse cântico tão lindo, esse hino de louvor ao nosso Deus, e que a gente viva dessa maneira. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho paz em meu coração, gozo e alegria. Tem tudo a ver com o versículo que nós decoramos, memorizamos. Hino de número 104. Então, Seja muito bem-vinda. Sidoca. Sidoquita. Vamos lá. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção.
Tá bom? Amém. Feliz sempre cantarei. Que haja sempre dentro do nosso coração essa alegria. A alegria não aquela, né, passageira, mas que é um fruto do Espírito, aquela que permanece. E falando em alegria, é muito bom poder comemorar mais um ano de vida, né, Ângela? Então, o presbítero Osmar, ele está convidando todo mundo para ir lá na sua casa, tá? Agora, dia 7, terça-feira, todo mundo. Nós faremos, inclusive, a reunião de oração lá, com um churrasco promovido pelo Osmar. Para todo mundo ser montado. Para toda a galera, tá? Vão de máscaras. A gente usa o álcool em gel para mão e para acender a churrasqueira também. E ele vai fazer coxinhas do Osmar, que são as melhores que você... Opa! Opa, fazendo propaganda do Merchan. Olha aí, a propina. Brincadeiras à parte, a nossa querida Ângela fará, então, completará aí mais um 25 ano de vida, anos. né? Mais sabedoria, mais experiência, né, Ângela? 25 anos aí, tá junto comigo, estamos aí bem juntinhas. Dia 7, se Deus quiser. Então, Ângela, brincando, é claro, gente, o Osmar não convidou ninguém para churrasco, não. Isso aí é só uma brincadeira. Mas bem que poderia, fica aí a ideia, tá? A sugestão. Que Deus abençoe muito sua vida, né? E aí, dia 7, nós colocaremos no grupo. E hoje estão fazendo aniversário aí a Maísa e o Hugo, né? Os gêmeos. E, gente, eu vou comentar uma gafe que eu cometi. Logo quando nós viemos aqui para a Igreja Aliança, porque eles são gêmeos, mas eles não são idênticos, né? E assim que saiu no boletim, né, Hugo e Marta, falei, nossa, mas eles fazem aniversário no mesmo dia, eu não sabia que eles eram gêmeos. Falei, olha, porque parece que a Maísa é mais velha que o Hugo, assim, né, olhando. Aí eu falei, olha, eles fazem aniversário até no mesmo dia, que legal, os irmãos, é depois que eu, então, vi que eram gêmeos, né, então... E a minha ficha que cai mais devagar, né, gente? Então, acontece. Às vezes como eu disse pra Elaine, ontem ela comentou, colocou alguma coisa no Facebook, eu falei, Elaine, você sabe que pra algumas coisas eu sou meio lerda, mais lerda que lesma com dor nos calos, né, então você tem que ser mais específica no negócio. Então hoje, os nossos queridos Maísa e Hugo, adolescentes aí, estão completando mais um ano de vida, que Deus os preserve também, né, que eles andem sempre nos caminhos da verdade, jamais se desviem aí dos caminhos do Senhor, que Deus abençoe sua mãe, né, na educação desses adolescentes, para que eles sejam sempre bênçãos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Gente, e na semana passada, foi uma outra gafe minha, no dia 2 de julho, os nossos queridos Ronald e a Dona Ruth completaram 60 anos de casados. Fala sério. Fala sério. Eu deixei passar. Gente, que pecado. Perdoem-me aí, Dona Ruth e seu Ronald, né, na listinha lá, eu preciso fazer uma só, colocar tudo assim, porque eu esqueci de olhar o dos casamentos. Olhei só os de vida. E olha que 60 anos é mais do que a minha vida. E mais do que as duas pernas da Ângela juntas, ela falou aqui, né? 25 cada uma, né, Ângela? Então, 60 anos. 60 anos. Eles casaram no dia 2 de julho de 1960. Ou seja, eu nem pensava em nascer ainda, em estrelar nesse mundo. Eu já estava sonhando em nascer. Mas... já estavam aí se casando. Dona Ruth e seu Ronald, 60 anos de casamento. Que Deus os abençoe aí. Exemplo para nós, né, para tantos casais, que Deus abençoe e aí os preservem, né, e cheguem aí as bodas de ouro, né, muito, é uma vida, né, quantos não conseguem chegar nem aos 60 anos. Mas não, a boda de ouro já foi 50, né? Não é? É verdade, boda de ouro 50, 75, que é de diamante. Isso é de diamante. Eu tenho lá aquela listinha lá das bodas lá. 75 é diamante. É culpa da lesma lá. A lesma, é verdade. Não vai domingo, gente. De manhã a gente ainda não tá pensando muito bem. Enfim, então Maísa, Hugo, Ângela e o seu Ronald e a Dona Ruth, que Deus preserve com muita vida e uma vida cheia de vida, né? Tem que ser aquela vida assim, que reflita aí a luz de Jesus Cristo a este mundo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E antes de nós orarmos por esses amados, então nós vamos cantar, né, Lili e Lulô?
Desde o amanhecer. Lilica e Lolo, vamos Só que ver. assim, eu não posso cantar, né? Porque vocês vão fazer o sol e o horizonte. É. Então, se Então for pra eu vou abrir vocês, espaço aqui, ó. Pra todo mundo abrir o sol de um lado e o horizonte do outro. Desde o amanhecer até que se ponha Não me o acertando sol. aqui tá bom, né? Louvemos ao Frester, nome de Deus. seja bem-vindo, Frester. Bom dia pra Frester, você, bom viu? dia. Deus te abençoe, meu irmão. Para despertar. E dona Zilda, eu estou melhorando, viu? Estou tomando remedinho todo dia. Eu agora estou um menino mais comportado, viu? Depois do susto que eu passei aí, rolando de um lado para o outro. Tô bem, tô bem. Obrigado pela oração, viu, minha irmã? Ah, desde o amanhecer. Vamos lá, cadê o sol? E cadê o sol? Cadê o seu sol, Lolo? Cadê? Vamos lá, cadê o sol? Vamos lá. Sol e horizonte, de um lado, vamos lá. 1, 2, 3 e... Desde o amanhecer. Vai. Para cantar. Nossa vida, mas Eu não vou cantar, falei que eu não ia cantar. Mas não, que vocês só isso? gogó, imagina, eu já fiz minha parte. Esse sol tá muito brocochô. Vamos lá de Solta novo. borocochô mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3. Solta gogó. Desde o amanhecer, até que se ao sol. Isso, mais forte. Mais uma vez. Desde o até que se ponha louvemos o nome de Deus. Louvai a Deus, louvai os servos do Senhor, louvai o seu santo nome. Solta o gogó, desde o amanhecer até que se ponha o sol. Louvemos o nome de Deus. Louvai a Deus, mais uma vez. A primeira não valeu, vai. Louvai os servos do Senhor. Louvai o seu santo nome. Desde o amanhecer até que se ponha o sol. Louvemos o nome de Deus. O nome de Deus. Vemos o nome de Deus. Gilda, bom dia, seu Egídio, bom dia pra vocês. Muito bom dia, Hilda. E Egídio, bom dia. Aqui conosco. Então, vou pedir ao pastor que esteja fazendo então essa oração pelos aniversariantes. E assim, né, logo depois da sua oração, nós já estaremos passando para o momento do estudo. Eu As vou meninas- pedir a Lilica para orar pelo Hugo e pela Maísa. E aí, pelos grandes, eu agradeço, tá bom, minha filha? O Hugo e a Maísa, que só? completam mais um ano de er. Só? Só isso. Bom, pode Vai, agradecer oração também completa, pela né? vida do vovô Ronald, da vovó Ruth, que a mamãe esqueceu semana passada. E aí eu também, para eu não esquecer, eu tenho que orar pela Ângela. E só? Pela Ângela. Só pela. Então tá bom. Ok, então, minha filha, ó. Vovô Ronald, Dona Ruth e Hugo o Hugo e a Maísa, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigada por mais este dia que o Senhor nos deu. Obrigada pela escola dominical que o Senhor está permitindo nós fazermos, Senhor. Abençoe a vida do Hugo e da Maísa, que eles estão fazendo mais um ano de vida. Senhor, abençoe a vida deles. Abençoe a vida da vovó Ruth e o Senhor Ronald, que completaram semana passada 60 anos de casados. Senhor, abençoe a vida deles, que o Senhor guarde todos eles, Senhor. Abençoe que esse Covid acabe, para nós voltarmos à rotina normais, Senhor.
Obrigada por tudo, livra-nos de todos os mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, obrigado também pela vida da Ângela, que, segundo a tua boa vontade, há de completar mais um ano de vida. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é quem nos dá vida, nos sustenta, nos dirige, nos ajuda em todas as nossas necessidades. Faça com que ela seja uma bênção no seu lar, na vida do seu esposo, na vida das suas filhas, toda a sua família que cresceu recentemente, uma família, ó Deus, que tem andado nos seus caminhos, que o Senhor, ó Deus, a ajude para que ela seja uma árvore frondosa, juntamente com seu esposo, a produzirem muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Ajuda-os, Pai, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meninas... Agora as meninas vão se retirar, porque elas vão ter uma aulinha, né? A Caris e a Paula estarão lá, ajudando-as, e eu ficarei aqui com as minhas alunas, a Márcia e a Luzia, né? Mas a Caris vai chegar um pouco mais a câmera para mim, para ajudar aqui. Hoje tem poucos... Eu vou pegar essa almofada grandona aqui, que eu vou precisar dela. Isso aqui, ó. Atrás de mim. Chega um pouquinho mais para cá, minha filha, por favor. É para pegar os dois? Não. A sua mãe hoje ela vai mais participar acompanhando, porque hoje eu não tenho muitos textos bíblicos, não separei muitos textos para serem lidos, não. Deixa-me cumprimentar aqui a Solange, Sérgio, filho do seu Lutero, lá de Itanhaém. Prazer muito grande ter vocês aqui. O Sérgio sabe da consideração, do carinho, do amor que nós temos pelo seu pai, não é? A história que nós temos juntos é uma história bonita, né? Apesar de ter sido curta, de 8 anos de convívio na Baixada, não é? Mas o seu Lutero é um exemplo de vida, está lá firme, graças ao bom Deus, não é? E ao seu lado a sua fiel esposa, Dona Nair. Meus irmãos, sem delongas, agora são 9h40. Se vocês tiverem paciência aí, então nós vamos juntos aí até umas 10h40, 15 para as 11, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, de 1 a 4. Não feche a Bíblia depois que nós terminarmos de ler o texto, porque nós ainda vamos prosseguir, vamos nos reportar a uma passagem anterior que está no capítulo 18, ok? Então, 1 Reis 19, Velho Testamento, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, e então é o 11º livro do Velho Testamento, para quem ainda não sabe, ok? Todos acharam aí? Tudo bem? Vamos lá? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E mesmo, porém, ele mesmo, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, abençoa-nos na manhã de hoje, falando ao nosso coração, edificando a nossa vida pelo poder que há na tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, rogamos que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que está conectada conosco neste dia, em busca, Senhor, do alimento e da edificação, da transformação que só o Senhor pode operar na nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a nossa vida é
Nós temos, na verdade, vivido esses últimos dias rodeados por muitos transtornos, né? E na minha introdução de hoje, eu quero destacar o seguinte, que a nossa vida, né, é marcada por muitas experiências que nos fazem sentir assim várias sensações. Às vezes, nós estamos muito ocupados ou nos sentimos muito ocupados. Às vezes nós trabalhamos muito ou temos a sensação de que nós fizemos o nosso trabalho, nós procuramos atingir objetivos, resultados, e às vezes temos a sensação de resultados obtidos, né, objetivos alcançados. Às vezes temos aquela sensação de que as possibilidades que estão diante de nós são boas. Nesse momento, talvez nós compartilhemos um sentimento comum diante do quadro que se estabeleceu aí, e não apresenta até o momento boas e grandes possibilidades e perspectivas, não. Mas nós não desanimamos, não quer dizer que nós não cremos que elas não virão. Bom, sem ocupação, sem trabalho, sem resultados, sem ausência de objetivos e, consequentemente, sem boas possibilidades, qualquer um de nós pode ser tomado de uma certa tristeza, desânimo e falta de disposição para seguir em frente. Não é uma coisa para gente fraca na fé, não. Nós temos aqui na Bíblia o exemplo deste grande homem, o profeta Elias, que viveu esses extremos, né? Situações extremas, em um tempo muito curto. Ele havia enfrentado, nós vamos ver esse texto daqui a pouquinho, no final desse parágrafo aqui, Elias havia enfrentado 450 profetas de Baal. Havia enfrentado e fez isso com muita coragem, não é? Baal, para quem não sabe, aqui na igreja eu tenho dito várias vezes que num determinado tempo a palavra Baal era utilizada para identificar ou para definir vários deuses que surgiram ali na Palestina quando Deus havia ordenado que os povos que ocupavam aquelas terras antes dos israelitas fossem expulsos, porque com eles iriam seus deuses falsos. Mas essa foi uma das falhas, terríveis falhas, que o povo de Israel cometeu, e, portanto, muitos altares foram erigidos, construídos durante o período da história do Velho Testamento do povo de Israel. Vários altares a deuses estranhos, deuses com letra minúscula, porque deuses não eram, deuses que jamais existiram. Houve um determinado momento que a palavra Baal acabou definindo um Deus só, né? Letra minúscula, repito, porque Deus há um só, né? Vivo e verdadeiro, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, que todos nós sabemos, conhecemos e confessamos. Muito bem. Elias enfrentou esses 450 profetas com confiança, com fé em Deus, de um modo extraordinário. Isso sempre é lembrado quando nós falamos do poder de Deus manifesto na vida de Elias. Então nós vamos lá ao texto que fala sobre isso, que é o capítulo 18, do versículo 20 ao 40. Você quer ler, amor? Por favor? Posso. Então a Márcia vai ler para nós. Vamos acompanhar aí, você que está com sua Bíblia aberta, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 20 a 40. Vamos ouvir. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos. E dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo.
eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, até aqui, neste texto, nós temos a oportunidade, o desafio que Elias lançou aos 450 profetas de Baal. Então, ele lançou um desafio dizendo que eles teriam a sua oportunidade de oferecer um sacrifício, clamando a Baal. E depois ele o faria, que é o que vai acontecer agora, e aquele que respondesse, esse seria Deus de verdade. E eles o fizeram desde a manhã até o meio-dia. Chegaram ao extremo de se machucar, não é? Se ferir, de sangrarem mesmo, é o que o texto está dizendo aqui. Então vamos lá, vamos ver agora o que Elias fez depois que eles não foram ouvidos, que o novilho estava direitinho lá, do mesmo jeito que colocaram. Vamos agora ver a parte que envolve Elias. Lá no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Isaque, fique hoje sabido que tu és Deus de Isaque e de Israel, né? Aí. E que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, e o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles.
e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. É interessante, bom, tem muita coisa nesse texto, ele não é o alvo do nosso estudo hoje, não é. Mas esse texto é famoso, né? Essa experiência de Elias é clássica, ela é muito explorada. E um dos pontos aqui muito interessantes que convém destacar, e eu tenho dito para muita gente que tenta minimizar a questão de nós vivermos num contexto gentílico, onde o nosso povo é um povo de vários deuses. Como vários deuses? Nós temos várias religiões no Brasil que foram importadas para cá, não é? E aí o que acontece? Quando nós falamos que a idolatria, a busca por outros deuses foi uma das coisas que mais causaram indignação e tristeza no coração de Deus, esta é uma das provas, está aqui. Né? Porque uma das coisas que mais entristece a Deus, entristeceu e entristece e entristecerá, é dividir a sua glória com aquilo que não é nada. Não é nada, não fala, não ouve, não responde, não age, não tem condições nenhuma. Então aqui, os 450 eram profetas de nada. Né? Embora tivesse nome, mas não existia. E a prova está aqui. Clamaram desde cedo até o meio-dia e nada lhes aconteceu. Elias não. Elias, quando orou a Deus, e olha que foram postas, né? Foram postos vários cântaros de água em 3 ocasiões, né? por 3 vezes, para que ficasse muito claro, ficasse evidente que Deus estaria respondendo a sua oração como ele o fez. Mas não parou por aí. Elias, o povo reconheceu o Senhor é Deus, e Elias diante disto mandou que os profetas de Baal forem mortos. Então para que... Pois não, amor? Não, o Valdir, ele colocou aqui, ó, não sei se será respondido no estudo ou nos versículos e capítulos posteriores de hoje. Ele queria saber, ou fosse esclarecido, por que Elias temeu a Jezabel. Vou tentar discorrer sobre isto, mas se eu não responder lá na frente, pergunta de novo, tá bom, Valdir? Porque agora é que nós vamos voltar ao texto que eu li no capítulo 19, o que aconteceu pouco tempo depois. O que nós vemos aí? Nós vemos Elias diante de uma ameaça terrível feita pela rainha Jezabel. Jezabel era esposa do rei Acabe. E nesse contexto que Elias agora sofre de ameaça de morte, a sua atitude foi extremamente oposta a esta que nós vimos no capítulo 18. E então vem a pergunta do nosso irmão Valdir, por que isso aconteceu? Vamos tentar responder ao longo da nossa dissertação. Eu gostaria, meu objetivo é este, utilizar essa experiência de Elias para trazer alguns ensinamentos aqui que cada um de nós precisa observar no enfrentamento das dificuldades que crescem, né? E têm surgido, vão crescendo e vão surgindo cada vez mais diante de nós. Vamos fazer isso então pensando em alguns pontos que eu destaquei aqui. Um deles é a ação de Deus e a reação humana. Né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Pode colocar aí, amor, por favor. A ação de Deus e a reação humana. O rei Acabe, que era rei em Israel, o reino do norte, portanto, que havia o reino do sul. Estão lembrados daquela história de Roboão, a divisão do reino do sul, Judá, e o reino do norte, que ficou com Jeroboão. Então Acabe era rei do norte. E não temia a Deus, embora fosse israelita. O que acontece? Ele disse à rainha, sua esposa, o que Elias havia feito a esses 450 profetas e de como eles haviam sido mortos. Como rei, Acabe poderia ter tomado qualquer atitude necessária, afinal de contas ele era rei, mas é possível que por ser até israelita, ele tenha preferido inflamar a sua mulher do que ele tomar com as próprias mãos qualquer medida contra o profeta que ele sabia que era de Deus.
Nós vamos ver em outras situações que ocorreram aqui. Então, na verdade, Jezabel é que ditava o que devia ser feito no reino de Acabe, que foi, infelizmente, um desastre por ela não ser uma mulher temente a Deus, não é? Ela era estrangeira e ela não servia a Deus. Então, Jezabel, tomada de muito ódio, mandou dizer a Elias que do mesmo modo como ele havia dado cabo dos profetas, ele também seria eliminado. Acabe poderia ter enfatizado, isso aqui é curioso, é bom que vocês parem um pouquinho para pensar, que o rei Acabe, sendo israelita, conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele poderia ter enfatizado o modo como Deus livrou o profeta Elias das mãos dos Baalins. Ele deveria ter feito isso, na verdade. Ele poderia ter feito menção do modo cruel como Elias vinha sendo, ou os profetas de Deus vinham sendo tratados. Vejam aí, no primeiro livro dos Reis, no mesmo capítulo 18, versículos 3 e 4, diz o seguinte, olha, Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Acabe, o rei, sabia das maldades da rainha Jezabel. Ele não poderia ter feito algo diante desta manifestação tão poderosa do poder, manifestação do poder de Deus em relação àqueles 450 profetas? Poderia, mas não fez. Ele poderia ter dito também como Deus, de um modo maravilhoso, enviou chuva num período de seca. Isso aconteceu aqui, logo depois de Elias enfrentar os 450 profetas. Elias manda dizer a Acabe que choveria num período de seca, de muita dificuldade, por milagre, por ação miraculosa de Deus. Então viria a chuva. Elias orou e choveu durante aquele tempo. Tudo leva a crer que o propósito de Acabe não dá para compreender como um homem rei, um homem que tinha um passado em Israel, um homem que conhecia os seus antepassados. Não dá para entender por que ele, diante de tanta manifestação maravilhosa de Deus, vai até uma rainha que não temia a Deus, que era cruel com os profetas do Senhor e ainda inflama o seu coração contra Elias. E então Acabe acaba conseguindo esse objetivo, porque Jezabel não agiu de um modo diferente daqueles que ela matou, né, os profetas que ela matou antes. Agora ela volta-se contra Elias. E diante da manifestação de Deus, seria até natural que ela também, inclusive ela, se prostrasse e glorificasse a Deus e tratasse o profeta de Deus com dignidade. Entretanto, em vez disso, ela o amaldiçoou. Amaldiçoou a Elias, amaldiçoou a si mesma. É incrível o que ela faz aqui, não é? Quando ela vai dizer a Elias aqui o que ocorreria com ele, ela diz lá no versículo 2, capítulo 19, mandou um mensageiro Elias dizer-lhe, façam-me, Jezabel dizendo a si mesmo, ao seu mensageiro, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, então ainda deu prazo, 24 horas, a estas horas, não fizer eu a tua vida, a vida de Elias, como fizeste a cada um dos profetas. Olha, é claro que Jezabel, ela podia ter fé nesses deuses aí, mas ela sabia que isso não ia acontecer, então ficava fácil amaldiçoar a si mesma, não é? Amaldiçoar tanto o profeta Elias como a si mesma, com essas palavras, que os deuses me façam a minha vida, exatamente como você fez a cada um daqueles profetas, se amanhã, a estas horas, você não sofrer o mesmo dano que eles sofreram. Estamos diante, meus irmãos, de mais uma daquelas absurdas afrontas não feitas ao homem de Deus. Não, não é. É uma afronta feita à pessoa do próprio Deus. Claro que cegamente
Jezabel não tinha noção do que estava dizendo e do que estava fazendo. Acabe também foi tomado de uma sensibilidade sem precedentes, porque manifestações do poder de Deus eles tiveram, amplas manifestações. A notícia que foi dada pelo rei Acabe poderia ter produzido resultados totalmente diferentes do que aconteceu aqui. Esses resultados seriam favoráveis a todos eles, inclusive ao profeta Elias. Entretanto, a dureza do seu coração os fez permanecer na insensibilidade e na condição de inimigos de Deus. A morte de Acabe vai ser narrada um pouco mais adiante. Ele morreu em batalha, ele tentou de todos os meios escapar da morte na batalha, mas Deus o alcançou por uma flecha errante, uma lança, uma flecha errante que veio e o acertou entre os espaços que havia da sua couraça. Ele estava vestido não como rei na batalha, mas como soldado. A morte de Jezabel foi ainda pior, foi muito mais cruel, mas eu não vou falar sobre ela aqui não. Bom, em segundo lugar, então, houve a manifestação do poder de Deus e houve uma reação humana que, lamentavelmente, foi esta que nós descrevemos aqui agora. Agora, sim, vamos ver aí a pergunta do que o Valdir fez, que tem a ver com a atitude de Elias. Corajoso profeta Elias temeu pela sua vida. Ele recebeu o recado, né? E o que ele fez? Ele poderia ter confiado em Deus como confiou diante dos 450 profetas, claro que poderia, mas em vez de enfrentar essa situação, ele fugiu para o deserto procurando se salvar. Está no capítulo 19, no versículo 4, né? Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Pois não, amor? O Frester colocou, Acabe devia amar muito Jezabel. É um amor macabro, né? Tem que amar muito mesmo, mulher doida. Amar Jezabel, diga-se de passagem, mais do que a Deus. Esse é o problema. Porque amar a sua esposa, não haveria nenhum pecado nisso, é óbvio, era dever dele amar a mulher com quem ele se casou, apesar das suas origens. Mas o erro de Acabe foi amar mais a mulher do que o próprio Deus, né? Do que o próprio homem de Deus que foi profeta Elias. O que aconteceu quando Elias foi para o deserto? Onde está aquele homem destemido, Valdir? Né? Confiante, cheio de fé, que não hesitou diante de 450 homens. Onde está aquele homem que creu em Deus, orou e fez com que fogo descesse do céu e consumisse o sacrifício? Onde estava aquele homem que orou e fez com que chovesse? Por uma ação milagrosa de Deus, não é? Difícil responder, Valdir, sua pergunta. Não há nada no texto que diga assim, Elias se acovardou. O que o texto vai dizer, e é uma forma até de proteger a dignidade deste homem que nunca deixou de ser grande por isto, não é? Foi dizer que em vez de enfrentar a situação, ele se foi para o deserto. Esta é uma forma de dizer que ele agiu de uma maneira medrosa, amedrontado, não é? Foi assim que ele agiu. Ainda que por uma mera especulação, Valdir, eu vou dizer aqui o que eu penso. Eu creio que não havia qualquer disposição mais da parte de Elias para enfrentar o que quer e quem quer que fosse, principalmente em sua própria defesa. Uma coisa, meus irmãos, é se levantar em defesa da honra de Deus. Isso é diferente. Outra coisa é se levantar em defesa da sua própria honra. Elias poderia ter feito isso, mas em graus de importância, a coragem de Neemias para defender o nome de Deus era muito mais fácil de ser achada dentro dele do que a coragem para defender a si próprio. Até porque Elias estava cansado. Elias estava muito cansado, desgastado mentalmente, desgastado fisicamente, desgastado emocionalmente. Então,
o que Elias faz? Elias prefere partir para Berseba. Então, não houve, Valdir, meus irmãos, incredulidade da parte de Elias. Não é isso que aconteceu. Elias temeu a morte, morrer pelas mãos do ímpio. E isso Elias temeu mesmo. Né? O que ele preferiu? Ele foi para as terras do rei Josias. Berseba, uma cidade que ficava no reino do sul, no reino de Josias, né? Envolvia o reino de Josias. E Josias era um homem temente a Deus. Deixou o seu servo em Berseba e partiu sozinho para o deserto, num percurso de um dia de viagem. Era natural que Elias optasse por ficar sozinho naquele momento ímpar da sua vida e do seu ministério. Lembrem que isso aconteceu com Abraão. Estão lembrados? Quando Deus pediu que Abraão entregasse seu único filho, Isaque, Abraão saiu com seus servos. Num determinado momento, deixou os seus servos ao pé do monte e seguiu sozinho com Isaque. Isso aconteceu também com Moisés no Monte Sinai, quando ele deixou o povo no acampamento, no arraial, e subiu para falar com Deus, e lá ele recebeu as 10 tábuas da lei, que é o mesmo lugar para onde vai Elias depois, nós vamos ver daqui a pouquinho. A Fabiola comentou aqui, né? Elias confiou em Deus, e Deus, né, entregou nas mãos de Deus para que Deus agisse como aprovesse ao Senhor. Elias, aí, Fabiola, eu não diria que num primeiro momento Elias foi ao deserto para procurar em Deus a proteção, porque nós vamos ver no próprio texto que Elias estava esgotado. Elias estava mesmo querendo se encontrar com Deus. Elias estava querendo deixar toda aquela tribulação, todo aquele sofrimento para trás. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho e eu vou falar um pouco disso aí, viu? Fato é, o que você está dizendo é verdade. Elias em nenhum momento deixou de confiar em Deus. Não. Ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Não no sentido de que Deus agora iria protegê-lo. Elias estava se sentindo no final da sua carreira. Isso nós vamos ver agora, não é? Mas antes de nós chegarmos lá, convém lembrar também que a atitude de Elias também foi uma atitude que Jesus tomou no final de seu ministério. Ele foi ao monte orar, estão lembrados? Ao Getsemane, ao jardim do Getsemane. Jesus foi, levou os 12, chamou Pedro, Tiago e João, foi com eles um pouco mais adiante e depois seguiu sozinho, onde ele se deteve para orar a Deus num momento difícil do seu ministério. O grande profeta Elias, meus irmãos, não era diferente de Abraão, não era diferente de Moisés e não era incomparavelmente diferente de Jesus. Neste caso, nesta atitude, nessa postura, Elias procurou ficar a sós com Deus no deserto. Quando ele chegou em algum lugar do deserto, porque a Bíblia não define que lugar foi este, provavelmente exausto, porque foi uma viagem de um dia, tomado de um profundo sentimento de tristeza, ali ele desejou morrer. E fala, que coisa horrível de um homem de Deus pensar, desejar a morte. Bom, se nós colocarmos como um desejo de indignação, como um desejo de frustração, se nós colocarmos como alguém que está cansado de viver, porque a vida é horrível, porque já não aguenta mais, porque nesse tom aí, de alguém que está tomado de uma depressão profunda e que quer morrer. Não é exatamente o que aconteceu com Elias, não. Elias foi um homem que, como o apóstolo Paulo, disse assim, meu ministério está no fim. Paulo disse isso a Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. A minha hora está se aproximando. Paulo colocou nestas palavras. Elias poderia ter posto da mesma maneira. Então Elias não tirou a própria vida, mas ele foi ao deserto porque ele preferia, vamos entender exatamente dessa maneira, que é óbvio, se ele não se importasse em morrer pelas mãos de Jezabel, teria ficado lá. Mas ele foi até o deserto porque era muito melhor, e eu penso, concordo plenamente, seria muito melhor morrer pelas mãos de Deus, ser chamado à eternidade pelas mãos de Deus, do que ser massacrado pelas mãos de uma mulher ímpia, como era Jezabel. Além disto,
Elias não iria sofrer a mesma humilhação que sofreram os profetas que ele mandou matar, ou que ele matou lá no desafio que nós vimos enfrentar no capítulo 18. Seria humilhação não apenas para Elias morrer pelas mãos de Jezabel, mas seria uma desonra ao nome de Deus. Elias não queria nada disto. Ele estava cansado, ele entendia que já havia feito muito por Israel, ele achava o único remanescente. Nós vamos falar disso também rapidamente lá no finalzinho. E agora então, Elias tinha todos os elementos para dizer assim: eu concluí o meu ministério, acabou, né? O que mais eu tenho para fazer? Glorifiquei a Deus, manifestei o poder de Deus, orei, Deus fez chover, salvando seu povo da seca. Eu orei, Deus mostrou o seu poder diante daqueles homens cruéis, impiedosos. Elias fez muitas outras coisas. Agora ele dizia: então chegou o momento de terminar o meu ministério. Mas ele estava enganado. Pois não, amor, algum comentário? Não. Não? Ok. Quando minha esposa pega o celular lá e você faz o dedinho, eu já fico aqui atento, né? Então, na opinião de Elias, seria melhor que Deus então lhe tirasse a vida. Um homem que deseja partir em condições assim, pode até estar preparado, que era o caso de Elias, mas não reúne condições necessárias para encerrar não somente a sua vida, mas o seu ministério. Não é o homem que define: este é o meu momento. Paulo, um pouco diferente da situação de Elias, estava na prisão. Paulo não alimentava expectativas e esperança de ser solto. Paulo concluiu que o ministério dele estava chegando ao fim, porque ele estava na prisão e provavelmente não sairia dali. Elias estava livre. Esta é uma pequena diferença, mas uma diferença que faz, desculpe a redundância, faz toda a diferença, não é? Não há registro que qualquer valente de Deus na Escritura tenha caído sob esse sentimento de ministério encerrado. Falou: acabou, chegou a hora de morrer, então eu vou aqui ficar. Jonas tentou fazer isso de uma outra maneira. Jonas estava indignado porque ele não queria que os ninivitas fossem convertidos, mudassem de vida, se arrependessem. Então Jonas ficou do lado de fora, observando a cidade de Nínive, esperando cair fogo do céu para consumir a cidade. E Jonas queria morrer, mas Deus também não permitiu. Esse não é o modo de um homem de Deus terminar a sua carreira. Não era. Para Elias, depois de tudo que já havia feito e o modo como ele havia glorificado a Deus, então ele poderia até considerar o seu ministério cumprido. Mas, de alguma forma, por mais difíceis que fossem as situações em que ele estava envolvido, não seria precipitado dizer: aí sim, Valdir, agora talvez estejamos alinhados nesse pensamento, faltou um pouco ou muito daquela confiança demonstrada anteriormente. E isso pode ter faltado para Elias para chegar ao ponto em que ele chegou. Então ele concluiu que era o fim, mas ainda havia trabalho para fazer, e isto nos leva ao último ponto, que diz respeito ao cuidado que Deus teve para com Elias. E neste ponto, a Fabíola tem toda a razão. Mesmo que Elias não tenha procurado em Deus refúgio, abrigo, conforto, segurança, Deus não o abandonou. Elias queria terminar o seu ministério, mas Deus disse: não é a hora. Então vamos ver o cuidado de Deus. Qualquer um de nós aqui vai concordar que Deus não precisava de Elias. Deus não precisa de ninguém, não é? Deus é suficiente em si mesmo. Deus é capaz de resolver tudo na história sozinho, sem a ação de qualquer ser humano. Deus poderia atingir os seus propósitos se utilizando de outros meios, de outras formas e até de outras pessoas, e não usando nada. Mas a escolha por Elias ficou muito clara nas ações que se seguiram. Então, quando Elias adormeceu no deserto, já entregue, né, e disposto a morrer, um anjo foi enviado por Deus em duas ocasiões. Foi enviado para despertá-lo e para alimentá-lo.
E, além disso, este alimento que foi dado a Elias foi suficiente, de acordo com a ordem que o anjo lhe disse, não é? Que ele tinha um caminho sobremodo longo, foi suficiente para que ele acordasse pela segunda vez e levantasse e seguisse pelo caminho que Deus o havia orientado. Então, é o anjo que vai dizer, você tem um caminho sobremodo longo, não é? Lá no versículo 8, levantou-se, não, antes disso, o versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o Monte Sinai, o monte em que Deus falou a Moisés, e lá Deus tinha um encontro marcado com Elias. Lá Deus iria falar com Elias. Mesmo desistindo de si mesmo, Deus não desistiu de Elias e ainda cuidou dele e pelo anjo mandou, não o anjo do Senhor, hein, gente? Há pouco tempo nós falamos do anjo do Senhor com letra maiúscula, que sempre no Velho Testamento representa lá a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Aqui foi um anjo enviado, não é? E esse anjo disse, come, porque o caminho vai ser muito longo, e foi mesmo, 40 dias e 40 noites. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, se refugiou ali, olha que situação. Ele não entrou para orar, ele não entrou para ver, vamos ver o que Deus tem para mim aqui. Elias não estava com toda essa disposição. Agora, depois de 40 dias de viagem, Deus é que mais uma vez vai ao encontro dele. E aí nós temos no texto um vento forte, mas o texto diz Deus não estava nele. Nós temos no texto um terremoto muito grande, Deus não estava nele. Veio um fogo, Deus não estava nele. Esses fenômenos aí podiam até indicar que Deus estava próximo. Próximo é uma força de expressão, é óbvio, porque a gente sabe que Deus está em todo lugar. Mas eu me refiro à manifestação de Deus. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus se dirigiu a Elias em meio a um ambiente tranquilo e silencioso. Momento em que havia calma, né? Diz, veio um vento através de um cicio suave, tranquilo, é que Deus acabou falando a Elias. E qual foi a primeira pergunta que Deus dirigiu a Elias? Vejam bem, que fazes aqui, Elias? Nós temos essa pergunta feita no versículo 9. O Senhor lhe disse, que fazes aqui, Elias? Um pouco mais adiante, lá no versículo 13, a pergunta se repete, que fazes aqui, Elias? Olha, essa pergunta pode ser entendida também da seguinte maneira, o que um profeta como você, Elias, faz tão longe de casa? Ou, Elias, esta caverna é lugar para um profeta meu? Nas condições em que você está? Esta caverna não é lugar para fugitivos. O que você está fazendo aqui, Elias? Interessante como Elias se apresenta, as respostas que Elias dá para Deus. Como se Deus não o conhecesse. Elias diz, primeiro ele apresenta suas credenciais. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus dos Exércitos. Primeiro argumento. Como se Deus não soubesse quem era Elias. Deus o havia chamado, Deus o havia munido de poder, lhe dado condições para defender o seu reino, o seu nome. Mas Elias então responde para Deus, eu tenho sido zeloso pelo Deus dos Exércitos. Segunda coisa, ele acusou o povo de Israel, o próprio povo de Israel, que de fato é não apenas o rei Acabe, a rainha Jezabel, mas o povo de Israel havia deixado aliança, derrubado os altares construídos para adoração a Deus. Lembrem que antes de desafiar, antes de clamar a Deus, ele teve que reconstruir o altar
que havia sido feito para prestar culto a Deus, Deus de Israel. Ele estava em ruínas. Então agora Elias acusa o povo de haver derrubado os altares de Deus em detrimento dos falsos deuses. E em último lugar, aqui eu creio que ele se achou, não é? Porque ele sentiu o remanescente. Só eu fiquei e ainda procuram tirar minha vida. Mas Deus não entrou nesse debate com Elias, não, meus irmãos. Deus conhecia muito bem o seu profeta e agora não ia ficar debatendo com ele e provando que em muitas coisas ele estava errado. Não. Deus apenas lhe dá instruções detalhadas quanto ao que ele ainda havia de fazer. Ou seja, nos versículos finais do capítulo 19, ou nos finais não, né? Aqui a partir do versículo 15, do 15 até o 18, Deus diz a Elias, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Primeira tarefa que Deus deu a Elias. Segundo, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. Segunda tarefa. E também Eliseu, terceira tarefa, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E aí, em último lugar, ele vai dizer para Elias, Elias, não adianta argumentar e achar que você é o único que restou, porque no versículo 18, Deus diz assim, também conservei em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Aqui, vou ler exatamente como está. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então estava aqui. Se para Elias tudo era caótico, para Deus havia propósitos em andamento. E o seu trabalho ainda não estava concluído. Então agora nós vamos concluir com algumas lições para os nossos dias. E já que a minha esposa me abandonou aqui nesse momento, ela foi lá ver como é que as meninas estão. Eu vou concluir com vocês, tá bom? Vanessa Teles chegou agora. Oi, Vanessa, como vai? Tudo bem? Chegou na nossa conclusão. Vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida, ok? Mesmo a primeira delas é a seguinte, meus irmãos. Mesmo diante da ação de Deus no mundo, o ser humano insiste em levar adiante os seus planos malignos. Não há temor a Deus. Por onde nós olharmos, nós vamos perceber que as pessoas não têm buscado a Deus como deveriam. No segundo lugar, digo aqui, meus irmãos, que mesmo o mais maduro entre os cristãos, isso é muito importante e é muito sério, mesmo o mais maduro entre os cristãos pode ser testado em situações extremas e está propenso a não reagir em harmonia com a fé. Aí, Valdir, tem a ver com a sua pergunta lá no início. Mesmo o homem que teme a Deus, diante de situações difíceis, pode tremer nas bases. Ele pode se entristecer profundamente e achar que está tudo no fim, que tudo está terminando, não é? Aquela fé que o homem demonstra em tempos tranquilos, meus irmãos, ela se abala, ela é testada, ela é provada em meio a situações extremas. Terceiro ponto, todos nós precisamos estar preparados para enfrentar as fases boas e as fases ruins que nós havemos de atravessar. Todos nós. Não importa quais sejam as circunstâncias. Nós temos cantado aqui insistentemente, não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre estou, aquela alegria que muitas vezes não se vê nos lábios, mas está presente e firmada no coração. Não importam quais sejam as circunstâncias. Em quarto lugar, pessoas e circunstâncias poderão contribuir para até nos abater e tornar a situação ainda pior do que a situação que nós estamos vivendo. Ou seja, como se o quadro já não fosse difícil e ruim, haverá sempre alguém para torná-lo mais difícil para nós. Gente que convive conosco,
gente que diz nos amar, gente que de repente diz comungar da mesma fé, gente que mora na mesma casa que a gente, longe de nos encorajar, podem até agir como aquela mulher de Jó, estão lembrados? Ela disse a Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não existe perspectiva de vida, está tudo muito difícil. Talvez o melhor conselho nesses dias que nós estamos vivendo é desliga a televisão, desliga das notícias, ore mais, leia mais a palavra de Deus, busca mais a Deus, porque da televisão não vem esperança. Não vem esperança. As notícias que surgem da televisão, com exceção das vidas recuperadas, o que é que sobra? Não sobram notícias boas. E aí nós acabamos. Aí você desliga a televisão, mas vai ao Facebook. O que você encontra lá? Muita notícia também, infelizmente, pessimista, desencorajadora. E o que mais aparece são as palavras de pessoas que não estão aí para dizer assim, vai em frente, confia em Deus. Não importam quais sejam as circunstâncias. Deus tem uma solução para tudo. Deus, em quem você crê em tempos tranquilos, em dias amenos, em dias onde as lides são comuns, né, o mesmo Deus permanece firme. Agora, em dias difíceis, de desafio. Estas são as palavras que nós deveríamos estar ouvindo sempre para erguer a cabeça, seguir em frente, com coragem, porque a nossa história não terminou ainda. Mais adiante, se em algum momento nós estivermos a ponto de desistir de nós mesmos, Deus jamais nos deixará entregues à nossa própria vontade. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é profundo. Mesmo que eu desista de mim, Deus nunca vai fazer isso. Mesmo que eu esteja a ponto de pensar assim, já fiz tanto na vida, já trabalhei tanto, já ajudei a tanta gente, já levei tantas pessoas a professarem, a confessarem a Jesus como seu Salvador, o que mais eu tenho para fazer no mundo? Deus bem que podia me levar. Quantas pessoas não dizem assim? Mas quem vai responder isto é Deus. Quem vai dizer a hora que terminou e a hora que chegou o final, que o trabalho está concluído, é Deus. Um homem de Deus vê na morte uma promoção. Ele não vê na morte uma coisa terrível, uma coisa desastrosa. Não, Elias não viu dessa maneira. Sinceramente, irmãos, nenhum homem de Deus enxerga a morte deste modo. Ele sabe que é o momento em que ele deixa uma vida terrível, de desafios, uma vida difícil, para estar na presença daquele a quem ele sempre amou e a quem sempre serviu e com quem ele sempre desejou estar. Na verdade, sempre esteve, mas dividindo esse espaço, né? Essa presença maravilhosa, agraciada, né? Favorecida, misericordiosa, dividindo esse espaço com um mundo cruel, um mundo de ódio, um mundo cheio de perseguição, de angústia, de dor, de tristeza. Então, um homem de Deus divide o seu coração com a presença maravilhosa do seu Deus, a quem ele ama profundamente, e um mundo de extremos desafios, de dificuldades sem conta. Deus nos separou, Deus nos chamou para concluir o trabalho que somente Deus tem condições para considerá-lo concluso. Deus não dará a outros o que precisa ser realizado através de nós. Se Deus chamou a mim, se Deus chamou a você para fazer algo, Deus não dará esse trabalho a outra pessoa. Então é preciso levantar a cabeça e fazer como Elias fez depois de ouvir de Deus aquelas instruções. Ainda que a gente passe por algum momento pensando assim, chegou a hora, terminou, não tem mais o que fazer, Deus vai mandar algo, Deus vai dizer algo através da sua palavra, através de pregadores, através diretamente da Escritura, de circunstâncias, mas Deus, de algum modo, não deixará o seu filho prostrado. Em certas condições, Deus poderá até nos submeter a desafios muito maiores, não é? Maiores, até nós enxergarmos o cenário exatamente como Ele, Deus, está enxergando. Ou então, simplesmente vai nos ensinar a confiar e esperar na sua
providência. A parte que nos cabe, este é o último ponto, é permanecer em pé. Sejam quais forem as circunstâncias, cumprir o que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Eu termino as minhas palavras da manhã de hoje rogando exatamente isto. Em tempos de desafio, desafios que nós não sabemos quando vão terminar, que nós todos, você e eu, encerremos a manhã de hoje esta nossa meditação, sabendo que do mesmo modo como Deus tratou o grande profeta Elias, Elias é ícone dos profetas no Velho Testamento, do mesmíssimo modo como Deus tratou Elias, Deus há de tratar cada um dos seus filhos, mesmo nesses dias extremamente difíceis. Confie nele, ore, busque a Deus, desliga um pouco do mundo, porque o mundo não tem nada bom para oferecer. Deus tem, o mundo não. Se há alguma coisa boa no mundo, isso procede de Deus. Deus usa o mundo, as coisas boas que há no mundo são nas mãos do Senhor, instrumentos para revigorar a nossa fé, não para desanimar, não o contrário. Confie em Deus e continue buscando. Ele renovará as suas forças, de maneira que você seguirá o seu caminho até concluir o seu trabalho para a honra e para a glória dele mesmo. Amém. Vamos cantar mais um cântico para terminar? Valdir, eu espero ter respondido a sua pergunta, viu? Espero. Se não foi satisfatória, depois a gente pode conversar mais de modo particular lá no WhatsApp. Você falar para mim, pastor, fiquei meio na dúvida, eu vou tentar responder como eu sempre tenho procurado fazer. Não olhe as circunstâncias. Nada melhor terminar com esse, não é? Vamos lá então. Não floresça, vamos lá. E ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, Senhor, grande amor. Não me guie por visões, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Vamos despedir do povo? Agora, meus irmãos, à noite, com a graça de Deus,
estaremos juntos novamente. Eu quero dizer a vocês da minha alegria, da minha satisfação em ter vocês aqui e, se Deus quiser, à noite, às 7 horas, nós estaremos juntos novamente, ok? Então, Ângela, mais uma vez, parabéns. Presbítero Osmar, que Deus o sustente, Cindy também, e tenham aí todos um restante domingo muito feliz. Dona Zilda, Lloyd, Gabriel, Frester, Hilda, seu Egídio, o Sérgio, a sua esposa Simone, Solange, desculpa. Renato, que chegou depois, Renato. Lia. A Lia, colega da Márcia Vanessa, Fabiola, Lídia, presbítero Garmes, Laís, presbítero Nilson, a nossa irmã Vânia, Joaninha, Sulamita, tia da Márcia, Dica. Deus abençoe vocês aí, todos, Valdir, Roseli, que Deus dê a todos nós, meus irmãos, a Lina também, Deus abençoe muito sua vida, viu? E que à noite eu espero que vocês todos estejam aí para nós podermos compartilhar a palavra de Deus. Se eu não mencionei seu nome, me perdoe, gente. É porque é um grupo é um grupo grande. Eles não aparecem aqui, Enauri também. O Enauri não apareceu para mim, o Gabriel. Né? O Gabriel eu cumprimentei. Então à noite, com a graça de Deus, vou pedir a Caris para desligar. 7 horas da noite estaremos juntos hoje novamente para refletir na palavra de Deus, esperando que você seja edificado como eu tenho sido em cada estudo, em cada mensagem. Que Deus abençoe. Caris, pode desligar, por favor. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser.